Olá pessoal, hoje é a nossa terceira aula de Grécia Antiga. Nós vamos estudar agora o período arcaico, o período do desenvolvimento da polis. Quais são as que nós vamos estudar? Então bora para o mapa para a gente entender essas duas cidades. Nós vamos estudar a cidade de Atenas, acompanha aqui comigo, ela fica localizada na Península Ática, dentro da Europa, especificamente está aqui, tá vendo? Atenas. Essa é a cidade que a gente vai ver o desenvolvimento da democracia. Mas aqui abaixo nós temos a Península do Peloponeso. Aqui se desenvolveu a sociedade espartana, tá vendo aqui, Esparta, que é uma sociedade guerreira. Então são duas polis, um conjunto muito grande de por volta de 160 polis que se desenvolveram na Grécia Antiga. Essas duas polis, Esparta, Atenas, elas formam um conjunto de 160 cidades-estado grega que desenvolveram outras duas estruturas para serem chamadas de polis. Então tem diferença, Bel, de cidade-estado para polis? Tem. A polis grega ela tem uma ágora, que é uma praça central que eles usavam para as discussões políticas, para os debates filosóficos. Também se encontrava ali por perto o teatro, que era uma forma de expressar as suas emoções, as suas críticas políticas na Grécia Antiga. Além dessa ágora, tinha um muro, que era uma acrópole. O muro protegia o centro e esse centro fortificado é a acrópole da polis grega. Então, ágora e acrópole juntas marcam o que tem de especial numa polis grega. Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, todas essas polis, elas tinham essas estruturas como marcas registradas. Como eu disse para vocês, a gente vai estudar Esparta e Atenas, começando por Atenas. Atenas desenvolveu toda uma evolução política. Ela passou por uma oligarquia, depois ela passou por um conjunto de legisladores que criaram leis como acabaram com a escravidão por dívida, ampliaram a cidadania, transformaram as leis oralizadas em escritas. Os dois principais foram o Drácon e o Solo. Além disso, Atenas teve uma fase de tirania com Pisístrato e aí vem, então, portanto, Clístenes e cria a democracia. O que é isso, Bel? É uma forma política que todos os cidadãos atenienses tinham participação política. Ficou uma frase linda, né? Mas vamos para a real? Essa cidadania, ela é restrita. Quem é cidadão na Grécia Antiga, Bel? É homem livre, nascido em Atenas. Portanto, excluiu mulheres, escravizados, que eram muitos, e aqueles que imigravam para a cidade de Atenas. O que eu quero dizer com isso? Que a cidadania lá em Atenas, ela era completamente diferente da cidadania contemporânea, do Brasil atual. Hoje, quando eu falo cidadão no Brasil, qualquer pessoa maior de 16 anos pode ter direitos políticos e ser um cidadão. Na Grécia Antiga, não. Você tem um conjunto grande de pessoas excluídas da cidadania, da participação política. Tem mais uma diferença, já que nós estamos comparando. A nossa democracia atual, ela é chamada de representativa. A gente elege um representante que vai, até Brasília, por exemplo, para administrar o nosso país. Lá na Atenas Antiga, não. Todos os cidadãos iam até o centro, na ágora, e participavam diretamente, de forma participativa, direta, da sua atividade política. Então, a nossa democracia é representativa e a ateniense é participativa. Cerrou? Não. Nós temos como estudar também como eles julgavam as pessoas em Atenas. Quando uma pessoa era punida dentro das estruturas políticas atenienses, eles escreviam o nome dela numa pedra, que é isso daqui, um óstraco. O nome da pessoa, quando ia para essa pedra, ela estava linchada, excluída da cidade por no mínimo 10 anos. Então eram assim as punições na Atenas clássica do período arcaico, tá? Vamos agora para Esparta? E em Esparta a gente tem, dá uma olhada aqui, Leônidas, um dos líderes da sociedade espartana. Isso é um exemplo de guerreiro, militar, porque é isso que Esparta vivia. Esparta, quando foi fundada pelos dórios, lá no período ainda da chegada dos dórios e da formação dos gregos, eles escravizaram muitas pessoas que viviam na região. E esses dórios viraram os espartanos, donos das terras, também chamados de esparcíatas, enquanto essa imensa massa de pessoas dominadas viraram escravizados, chamados de ilotas. E esses dois grandes grupos, vão se estruturar de forma completamente diferente.
porque o cidadão esparcíata, espartano, vai se dedicar a estudar guerra, pensar em guerra, treinamento de guerra, enquanto o ilota fica com a agricultura, gerando a riqueza econômica para o desenvolvimento de Esparta. Além dessa grande diferença, as mulheres espartanas também tinham treinamento militar. Elas estudavam, elas iam para a escola mesmo, a escola lacônica, que é uma escola de disciplina, uma escola, digamos, militar, de guerra, aprender as estratégias para se defender, mas a mulher espartana também não tinha atividade política, só esse conjunto aí pequeno de esparcíatas que administrava Esparta. Portanto, a política espartana é oligárquica, né, elitista, aristocrática, e eles ainda valorizavam os anciãos, os mais velhos, tá? Além de tudo isso, a gente não pode deixar de dizer que dentro da estrutura espartana, a gente tem toda uma preocupação com a questão do corpo, com a fisiologia, porque o corpo precisava estar são para desenvolver esse cidadão para a guerra, certo? E com isso a gente encerra o período arcaico, depois vem a quarta aula de História da Grécia Antiga com o período clássico. Então por hoje, beijo galera, tchau!